Boa noite, irmãos. Hoje, antes de sair de casa, de tão nervosa que eu estava, eu falei com o Halley assim, eu falei, gente, será que o pastor, toda quarta e toda sexta, sente o que eu estou sentindo? Aí ele falou, sexta? Que sexta? Eu falei, não, toda quarta e toda sexta, que ele prega. Eu falei, Nelly, não é sexta, é domingo. E assim, é difícil, gente, mas vai dar tudo certo. Primeiro eu vou passar um vídeo a respeito do tema de hoje. E aí vocês vão ver sobre o que eu vou falar. O brasileiro faz uso responsável de medicamentos? Cerca de 25 mil medicamentos são comercializados no Brasil. O que pouca gente sabe é que os medicamentos são uma das principais causas de intoxicação no mundo. Nos últimos 5 anos, o Brasil registrou quase 60 mil internações causadas por intoxicação com medicamentos. Só no ano de 2010, foram registrados 27.710 casos. No Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, são 600 casos por mês. Usar medicamentos sem orientação de um farmacêutico realmente é um grande risco. Mas será que os brasileiros têm consciência disso? O Conselho Federal de Farmácia foi às ruas para conferir. Criamos um medicamento fictício. Atores foram contratados para fazer a distribuição. Enquanto o medicamento era distribuído, pesquisadores observavam o comportamento das pessoas. Os resultados impressionaram. 85% não perguntaram para que o medicamento era indicado. 99% não perguntaram quem era o fabricante. E menos de 1% perguntou sobre as contraindicações. Podemos concluir que boa parte da população desconhece ou não dá devida importância aos riscos da automedicação. Medicamento é coisa séria. Antes de usar, consulte sempre um farmacêutico. Uma campanha dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia. Então, hoje, sobre a saúde, é um ponto também sobre a saúde. Não é puxão de orelha, só para a gente pensar e ver o que a gente está fazendo errado, o que a gente pode melhorar, se tem alguma coisa que você está insistindo e não está dando certo. Então, é sobre os perigos da automedicação. Pode colocar a apresentação? Falar sem olhar só o pastor, gente. Pode passar o próximo. O que a gente precisa saber, na verdade? Uma definição sobre automedicação é o quê? A automedicação é a utilização de medicamentos por conta própria, ou porque você acha que está certo, ou porque alguém te disse que está certo. São pessoas, geralmente, que não são habilitadas. Geralmente é minha mãe, geralmente é meu esposo, ou um vizinho, um amigo que vai lá e fala, toma esse remedinho aqui que você vai melhorar. E esses sintomas, eles são percebidos pela gente. Às vezes, não é uma coisa que você tem certeza, mas você vai ter aquele remedinho para você tomar lá guardadinho na sua farmacinha. Mais de 75% da população brasileira faz uso de medicamentos a partir de indicação de outras pessoas, familiares, colegas, vizinhos. Essas pessoas, elas consomem qualquer tipo de remédio quando elas necessitam ou quando elas dispõem. Então, quando a gente tem aquela farmacinha guardadinha, é muito mais fácil. Senti alguma coisa, estou com uma dor de cabeça, vou lá e pego o meu medicamento. Pode passar o próximo. Hoje em dia, as farmácias, elas são tratadas como lojas de conveniência. Então, principalmente essas farmácias de grandes redes, Pague Menos, Pacheco, a gente vê que são farmácias muito coloridas, muito claras, muita luz, muita propaganda, muita setinha, muita promoção, que a gente chega e pega lá o que a gente está precisando. Às vezes, a gente não está precisando e pega assim mesmo. Pode passar o próximo.
Em todo o mundo, mais de 50% dos medicamentos que são receitados, a gente não precisaria usar. Ou porque a gente não sabe dizer exatamente o que está sentindo, por uma dúvida, e aí existe um erro de prescrição, ou eles são vendidos de forma inadequada. Eu saio com a minha receita, chego na farmácia, tem um colega aqui do lado. Aí eu começo a olhar o que tem na receita dele, e aí eu olho e falo, nossa, eu acho que esse xarope aqui está mais legal que o meu. E aí você ia comprar um que foi receitado, e você compra o outro que era mais legal. E 50% dos pacientes eles tomam medicamentos de forma incorreta, muito por nossa culpa, admito, a nossa letra é muito feia. E aí você chegar na farmácia com aquela receita de um nome que geralmente não é muito fácil e fazer o farmacêutico ver o que está escrito lá, não é fácil. E muitas vezes também porque a gente não presta atenção na receita. Geralmente, pelo menos eu, quando vou prescrever, eu tenho cuidado de virar a receita e dar para ler. Isso aqui está escrito, é isso, 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 é tomar dessa forma. Eu vejo que muita gente não está prestando a menor atenção. Ou está pensando no almoço que vai fazer, ou porque deixou alguém em casa, cuida da mãe. E aí chega, o negócio é de 8 em 8 horas, toma de 12 em 12, toma uma vez ao dia, toma quando lembra, e aí não vai fazer efeito nenhum. Pode passar o próximo. Foi feita uma pesquisa no Sudeste e uma capital do Nordeste, acho que foi Fortaleza, que distribuíram alunos do curso de farmácia, fizeram um questionário e abordaram pessoas que estavam na farmácia. E foram ver o perfil dessas pessoas que se automedicam. E, por surpresa, nem tão surpresa, que a gente tem mãe, tem vó, tem irmãs, o perfil das pessoas que mais se automedicam são mulheres. Mulheres entre 16 e 45 anos. Por serem donas de casa, donas da família, então elas dão um jeitinho para tudo. Que diga minha mãe, né? Dessas pessoas que estavam se automedicando, 51% da automedicação, do remédio que ela ia comprar, foi passado por uma pessoa leiga. E 40% das que estavam se medicando eram assim, eu passei mal um tempo atrás, fui no médico, estava com isso, estou com a mesma coisa, vou usar a mesma receita. Pode passar. Falando um pouquinho de Brasil, o Brasil é o 4º mercado de consumo no mundo de remédios. É o país que tem o maior número de farmácias do mundo, são mais de 60 mil farmácias. A OMS preconiza que tenha uma farmácia para cada 10 mil habitantes. E no Brasil a gente tem o triplo, nós temos 3,34 farmácias para cada 10 mil habitantes. E um dado assustador é que são 40% dos remédios consumidos no Brasil são antibióticos, aqueles que a gente compra com receita, ou deveria comprar. Por causar algumas resistências, eles deveriam ser feitos com receita. Só que a gente sabe também que existem farmácias que não são tão sérias e que tentam ajudar também, e vendem essas medicações sem receita. Então, 40% são antibióticos. Pode passar. É importante a gente lembrar que medicamento não é sinônimo de remédio. Vai remediar, eu vou ficar joia. Isso a gente espera que aconteça. Só que pode ter os efeitos colaterais da medicação. Posso tomar uma coisinha, ter um probleminha no fígado, posso ter um probleminha no rim, às vezes meu olho responde de um jeito, posso fazer uma alergia. Então, medicamento não é só remédio, pode ter efeitos colaterais também. E se a Anvisa aprovou, é porque não faz mal. Não é bem assim. Cuidado também com a automedicação. Pensando em intoxicação, a intoxicação ela ocupa o primeiro lugar das internações. E de intoxicação, a intoxicação mais comum é intoxicação medicamentosa. Não é porque a gente foi picado por um bicho, não é porque a gente comeu um alimento estragado, não é porque por agrotóxico, gente que trabalha com agricultura, nada disso. É medicação. Então, intoxicados, a maior causa de intoxicação e internação é automedicação. E não são remédios calmantes, remédios de tarja preta, nada disso. São antitérmicos, anti-inflamatórios e analgésicos, os remédios que a gente tem na nossa farmacinha. Então, cuidado com a automedicação. Pode passar o próximo. Cuidados especiais a gente tem que ter com essas 3 classezinhas
de pacientes. Com as crianças, porque elas ainda não têm o metabolismo totalmente formado, elas não têm as enzimas que degradam essa medicação. Com os idosos, que já, por terem vivido mais, tudo um pouco mais lento. Então, degrada de forma mais lenta. E com a gestante. A gestante é você grávida. Eu tomava um remédio. Eu estou grávida. Vou tomar o mesmo remédio. Vou. Essa é a dúvida. A gente tem que pensar que os estudos, os estudos da indústria farmacêutica, eles são feitos da seguinte forma. Pegam uma determinada quantidade de pessoas com um tipo de doença. Dá um remédio para essa pessoa e a mesma quantidade de pessoas com a determinada doença também, e dá um remédio que não tem nada. E aí você vê se vai melhorar, se o remédio é eficaz ou não. Só que com grávida não se faz estudo. Você vai pegar uma pessoa que está gerando uma vida, que tem toda uma expectativa, uma ansiedade em relação a isso, não vai estudar nada com grávida. Então, cuidado, gestante também não pode se automedicar. Tem que ter cuidado, porque tem alguns remedinhos, pode passar o próximo, que causam alguns probleminhas nos bebês, probleminhas e problemões. Isso aí ficou muito conhecido, isso aconteceu na década de 50, uma medicação chamada talidomida. Ela é um remédio para a ansiedade. E aí foi visto que as gestantes que têm muita náusea, muito vômito, principalmente no primeiro trimestre da gravidez, elas melhoravam muito com a talidomida, ficavam super bem. E aí foi sendo feito talidomida, ficava todo mundo ótimo. E aí, logo depois desse início da talidomida, começaram a aparecer bebezinhos com malformações. Uma que chama focomegalia, que você fica como se fosse uma foquinha. Tem os bracinhos curtos e as perninhas curtas. Além de outros probleminhas. Tinha um probleminha cardíaco, renal, intestinal e o ocular. Só foi saber que o problema era a talidomida 5 anos depois. Então, depois de 5 anos usando essa medicação, imagina quantas crianças nasceram com esse problema. E eu fui procurar na internet, existe site de pessoas da talidomida, que se uniram para compartilhar, né, experiência e problema. Pode passar o próximo. A diferença entre remédio e veneno é uma só, é a dose. O remédio vai ser muito bom para tratar uma coisa, mas ele, em alta dose, ele pode virar um veneno e te fazer muito mal. Aumentar a dose não significa aumentar o efeito, nem tratar mais rápido. Se a medicação é para tomar de 12 em 12 horas, tome de 12 em 12, não toma de 8 em 8, não. Talvez o corpo ele precisa desse tempo para poder metabolizar e para poder jogar para fora. É importante seguir o tempinho, não aumentar a dose nem a posologia, né, que é quantas vezes você vai tomar por dia. Pode passar, o próximo. E aí, falando bem, né, dos medicamentos, eles são substâncias químicas que funcionam para ajudar na recuperação ou na prevenção da saúde. Lembrar que vacina é um medicamento. E vacina a gente toma para não ter determinadas doenças. Então, é muito bom. O medicamento serve para tratar as doenças e para aliviar os sintomas que essas doenças trazem. Pode passar o próximo? Só que os medicamentos mal utilizados, eles podem fazer mal à saúde, batendo de novo na mesma tecla. Se você tomar um remédio por conta própria e não saber direito o que você tem, o remédio pode não surtir efeito algum. Você vai na farmácia, gasta dinheiro, gasta seu tempo, tem esperança nesse remédio e não vai acontecer nada, você não vai melhorar. Às vezes você vai piorar, porque se você não tratar determinadas doenças assim, no tempo correto, você pode piorar e ter problemas mais sérios. Pode mascarar também. Volta. Pode mascarar também volta para mim, por favor. Pode mascarar também um diagnóstico que vai ficar cada vez mais fácil. Por exemplo, não é incomum pacientes chegarem com apendicite em hospitais e que ficaram vários dias tomando Buscopan. E aí eu estou com dor abdominal, eu tomo Buscopan. Melhorei um pouquinho? Estou bom, né? Aí passa umas horinhas, estou com dor de novo, vou tomar Buscopan. E aí melhorei um pouquinho? Vou continuar a vida, vou trabalhar e tudo, continuo com dor, tomo Buscopan. Já passaram 2, 3 dias, você está tratando aquela dor abdominal e é um apendicite. E aí a gente sabe que tem vários graus de apendicite e tem a apendicite supurada que pode levar você até para a UTI. Pode aumentar a resistência de micro-organismos, principalmente os antibióticos. Antibióticos tratam bactérias, e bactérias que
são, que a gente trata com remédio, cada vez mais elas vão sofrendo mutações e vão ficando mais fortes. Espero que a indústria farmacêutica ela consiga chegar nessa rapidez que a gente está chegando, porque a maioria dos remédios, eu estou com um negocinho, acho que é sinusite, vou tomar uma medicação, vou tomar um antibiótico. Daqui a 6 meses, estou com sinusite de novo, aquele remédio foi bom, vou tomar de novo esse antibiótico. Daqui a um tempinho, esse remédio não faz efeito mais não, tem que tomar outro. Cada vez mais a gente vai criando bactérias mais resistentes, e a indústria farmacêutica tem que correr atrás disso para ajudar o que a gente está fazendo. Pode causar reações adversas, mesmo sendo alergias, né? Mesmo sendo o remédio certo, você pode tomar o remédio e pode não ficar bem. Pode ter uma urticária, pode ter, às vezes, uma diarreia, uma intolerância. Então, é um efeito colateral dos medicamentos também. Vou pular a interação medicamentosa. Pode causar intoxicação, dependência, principalmente remédios calmantes, remédios de controle especial ou tarja preta e, dependendo, pode causar até a morte, por alguns casos. Pode passar o próximo. Algumas interações medicamentosas, que eu não sei se todo mundo tem acesso, vou falar que até eu me surpreendi com algumas, que a gente tem umas que são as mais, né? Que é anticoncepcional e antibiótico. Não é incomum mulheres que tomam anticoncepcional, tomam um antibiótico, fica grávida. Ai, meu Deus, o antibiótico é de farinha. Era de farinha. O anticoncepcional era de farinha. Não, não era de farinha. É que você tomou um antibiótico, cortou o efeito do anticoncepcional. Antibiótico e antiácido também reduz, o antiácido reduz também o efeito do antibiótico. Corticoide e anticoncepcional juntos podem aumentar a chance de a gente ter sangramento digestivo. Essa aí eu não sabia. Remédios para emagrecer e antidepressivos podem aumentar a pressão e dar taquicardia. Não é incomum idosos com pressão alta tomarem antidepressivos. Então, às vezes, você está tomando uma coisa, tentando baixar a pressão de um jeito, mas é o antidepressivo que você toma que não está deixando sua pressão baixar. Inibidor de apetite, para quem está querendo ficar magrinho, e remédios para ansiedade, calmantes, podem causar irritabilidade, confusão mental, taquicardia. Pode passar o próximo? E aí, falando agora dos fitoterápicos. Antibiótico e espinheira santa, que é um remédio utilizado para azia, má digestão. A espinheira santa diminui a absorção do antibiótico, então faz menos efeito você tomar os dois juntos. Remedinho para ansiedade e valeriana, que também é para ansiedade, para te deixar mais zen, aumenta o efeito calmante. Então, você pode ficar muito mais calmo do que você queria ficar. E o AS e ginkgo biloba, que também são uma combinação bem utilizada por idosos, pode aumentar o risco de sangramento. Pode passar o próximo. Falando de alguns agora, que a gente usa mais, que são mais utilizados na nossa farmacinha. Laxante, ele pode mascarar algumas coisas. Por exemplo, se você está com quadro de constipação, e toma um laxante. Se você tiver um quadro de obstrução, fazer com isso. Abraço? Não, estou no tempo. Se você tem um caso de famoso nó nas tripas, e aí você está constipado, não está conseguindo ir ao banheiro direitinho, está tomando laxante, você pode ter uma perfuração intestinal. Às vezes você está com alguma coisa bloqueando e está tomando laxante e perfura o intestino, você não sabia nem que você estava com isso. Alguns casos de tumores também, tumores de intestino, são 2 sintomas principais e pode não ser nenhum desses. Você pode ou ter diarreia, ter um hábito intestinal muito modificado, ter diarreia, ou você pode ter constipação, e seus fezes ficam mais difíceis de sair, aí você toma laxante. Passa um mês inteiro tomando laxante, aquele tumor está lá crescendo, devagarzinho, você tomando laxante. Então, cuidado. Xarope. Xarope é tosse, que pode ser bacteriana, viral, mas você pode ter também refluxo. E aí, refluxo, que é voltar, né, o alimento do estômago, refluxo também da tosse. Principalmente quando você deita. Se você deita e começa a ter tosse, vou tomar um xarope. Cuidado, você pode ter refluxo. E aí você está tratando refluxo com xarope, e não vai fazer a menor diferença.
O antibiótico, lembrando mais uma vez, antibióticos eles são para matar bactéria, e se a gente der muito antibiótico para a bactéria, vai causar resistência, e a indústria farmacêutica vai ter que correr atrás dos prejuízos. Pode passar? O antiácido também não é incomum. Você chega no pronto-socorro, tem uma pessoa infartando. E aí, o que ela tomou? Antiácido. Porque ela achou que ela estava com dor no estômago. Ou você está com uma úlcera e está com dor no estômago, e você tomou o quê? Antiácido. Não, você está com uma úlcera perfurada e tomou antiácido. Colírio. Colírio é bam, bam, bam. Quando eu trabalhava em posto de saúde, era ótimo. Toda vez vinha, o olho ficava vermelhinho, qualquer coisa. Às vezes você passou o dedo, né, sujo no olho, o olho está vermelho, é uma forma de tirar o que você colocou dentro do olho. É porque eu quero um colírio, tem que ser um colírio com antibiótico, porque tem que melhorar, porque lá em casa está todo mundo com conjuntivite, precisa de um colírio. Não esqueçam, colírios, tem colírios lubrificantes, mas tem colírio com antibiótico, e aí o antibiótico vem naquela mesma coisa da resistência, e tem colírio com corticoide. Quem tem glaucoma, dependendo do tipo de glaucoma, não pode usar qualquer tipo de colírio, porque pode aumentar a pressão do olho. E da minha área, bastante, que é creme e pomada, que não é incomum mulheres fazerem uso sempre de pomadas vaginais, porque estão com algum corrimento, tudo é corrimento, porque eu estou com corrimento, às vezes não é, às vezes é fisiológico, é seu, e aí você está passando uma pomada. E aí não vai ter pomada mais no mundo, gente, que trate esse tal desse corrimento, afinal, você não tem nada. Ou pomadinhas dermatológicas, que você está com um negocinho na pele, aí vou passar uma pomadinha para dar uma melhoradinha mais rápida, vou passar aquela pomada, né? Mosquitinho me picou, mas também não é incomum você chegar e pegar pessoas com câncer de pele, que trataram muito tempo com a pomada, aquela pomada que usou para uma infecção, e aí não vai melhorar. Pode passar o próximo. Falando agora rapidinho dos remédios mais utilizados. Paracetamol, que agora, nessa época, né, de dengue, zika e chikungunya, a gente está usando muito. Não, o paracetamol é o remédio mais consumido no mundo. Não esqueçamos que mais que 4 gramas de paracetamol por dia pode dar um negócio chamado hepatite. E a hepatite mesmo, igual hepatite B, hepatite C, o fígado fica uma geleca. E aí você é internado, você tem que passar por remédio venoso, tem que ficar de repouso, a digestão fica uma porcaria, tem diarreia, então paracetamol, cuidado. Não tem problema tomar paracetamol, estou com febre, dor de cabeça, tome, mas não passe de 4 gramas por dia. E aí tem outras coisas, pessoas desnutridas, não é 4 gramas, é menos. Quanto que é? Não sei. Às vezes, sei lá, você é 2 gramas, aí você tomou 4 paracetamol por dia, já está com algum tipo de hepatite. Idosos também, cuidado, lembra que o metabolismo é um pouquinho mais lento, então, menos paracetamol. Pessoas que bebem e fumam também têm chance de fazer mais hepatite medicamentosa. E, na nossa farmacinha, a maioria dos medicamentos, eles são metabolizados pelo fígado e excretados pelo rim. Então, ele entra na corrente sanguínea, no fígado ele vai lá e vira o que é para virar mesmo, né? Vira as moléculas que vão fazer você melhorar e vai sair pelo rim. Tudo que a gente toma, tudo não, a maioria dos remédios que a gente toma vão passar pelo fígado. Se você toma outros remédios, tem a sua polifarmácia, a tendência de você ter chance de fazer uma hepatite medicamentosa é maior com o uso de paracetamol. Pode passar. O omeprazol é o segundo medicamento mais consumido no mundo. A gente tem muita azia, má digestão, a gente come muito mal. É muito enlatado, embutido, empacotado, embalado, menos coisa, né, descascada. Então, a gente toma muito omeprazol, remédio queridinho. E é o segundo remédio mais usado no mundo. E ele aumenta a chance de algumas coisinhas. Não é para assustar, tá? Quem toma omeprazol não precisa parar. Só ver o risco-benefício, se é isso mesmo que você está precisando tomar. Aumenta a chance de desenvolver doenças de coração, derrame e convulsão. Por quê? Contrai o vaso sanguíneo, para de chegar sangue no lugar. E aí, se parar de chegar sangue no coração, infarta. Se parar de chegar sangue no cérebro, dá derrame. Se parar momentaneamente, você tem uma convulsão. Então, vê se você precisa tomar omeprazol mesmo. Pode aumentar a chance de fazer osteoporose, de ter osteoporose com o tempo, espasmo muscular, porque ele diminui a absorção de magnésio. E magnésio é um mineral que a gente precisa para absorver cálcio no osso e para o músculo funcionar. E aumenta a chance de ter anemia e demência. Por quê? A vitamina B12 ela é absorvida no fígado, não, no estômago. E aí, se você tem uma cápsula,
uma lâmina protetora, você não vai absorver essa vitamina B12. Muita chance de anemia e de demência. Pode passar. Agora, aquele que está lá guardadinho, lá do lado da sua cabeceira, quando você está passando um probleminha, você vai e toma aquele remedinho tarja preta para te dar um soninho, aquele mesmo. 50 milhões de pessoas no mundo fazem uso diário de benzodiazepínico, que é remédio calmante, né? Remédio tarja preta. Em um ano, metade dos pacientes tomam esse remédio frequentemente em um ano. Metade deles, se vai tentar parar, tem crise de abstinência. Abstinência igual a drogado, vamos dizer, que fica agitado, não consegue dormir, tem que tomar, tem que tomar, tem que tomar. Um ano, se você tomar regularmente, você pode ter abstinência. E é importante a gente lembrar que se você tem uma insônia crônica, não dorme. Não sei porquê, às vezes é para um problema familiar, alguma coisa que você precisa de um tratamento psicológico, terapeuta, alguma coisa assim. Está tomando Rivotril, não vai melhorar. Não vai dormir. E aí vai passar o dia inteiro do outro dia, né, sonolento, vai ter dificuldade de fazer atividades manuais pequenas, diminuir a coordenação fina. Pode piorar sua memória, pode dar zumbido, tontura, você pode cair, ter fratura e a dependência, que é a pior de todas. Pode passar o próximo. E aí, não falando só de remédio tarja preta, de paracetamol, de omeprazol, vamos falar de vitamina. Vitamina que tem uma parte lá bonitona da farmácia, que tem várias. Bernadette cutucou o pastor. Tem lá uma parte ótima, tem várias, com várias miligramas polivitamínicos, tem todas as vitaminas que você precisa. Cuidado com vitamina. Vitamina também é remédio. E aí, cálcio, que é muito usado em mulher na menopausa e homens mais velhos, para realmente diminuir a chance de ter fratura, osteoporose, é importante a gente lembrar que a gente não pode ingerir mais de 1.000 miligramas de cálcio por dia. O adulto, até 1.500, mais ou menos. Mas se você pensar, se você tomar muito leite, 5 copos de leite, já tem 1.000 miligramas de cálcio. Só que você come outras coisas que têm cálcio. Peixe, hortaliça, e aí você toma mais o seu cálcio. O que você está fazendo? Aumentando sua chance de ter cálculo renal. Se você não beber água, então, você está aumentando mais ainda. E vitamina C, que, estou resfriada, vou tomar uma vitamina C para melhorar mais rápido. Vou tomar uma só não, vou tomar 2. Não vou tomar só 2, 2 está pouco, vou tomar 3. Mais de 1 grama por dia, o corpo nem absorve. Então, não adianta, você está jogando dinheiro fora. Se você tomar mais de 2 gramas, aumenta a chance de você ter diarreia. E aí você está tomando vitamina C e passando mal de outra coisa. Pode passar o próximo. E aí, também, não é só vitamina, os remédios fitoterápicos, aqueles que a gente tem plantadinho lá na nossa hortinha, e que tem crescido cada dia mais o uso, a gente só não pode usar de forma inadequada. Lembrando que os medicamentos, os industrializados, a maioria é feita de planta. E aí, se você toma um remédio de planta, só não passou pela parte da industrialização. Ele também pode ter os mesmos efeitos colaterais. Falando do chá verde, que é a grande moda agora para emagrecer, aumentar o metabolismo, para você ficar linda, o chá verde, usado em grandes quantidades, pode causar anemia, pode causar osteoporose, e ele faz tanto dano ao fígado quanto qualquer outro remédio. E aí o que está muito na moda também é cápsula de chá verde. Você toma cápsula e resolveu o seu problema. Não, vou tomar 2. Não, vou tomar 3 para ficar com o meu metabolismo mais acelerado. Uma cápsula de chá verde, dependendo da indústria, pode ter 10 xícaras do chazinho que você toma. E o ideal é que você tome só 5. Se você tomar 3, você toma 30 xícaras. Então, aumenta muito mais a chance de a gente ter probleminha no fígado. E ginkgo biloba, usado pelo pessoal um pouquinho mais velho, que melhora memória, ajuda em Alzheimer, em Parkinson, tem muitos estudos que dizem isso. O ginkgo biloba, de novo, se usado com AS, então é idoso toma anticoagulante, idoso toma AS. Se tomar ginkgo biloba, aumenta a chance de ter sangramento. E aí, é só mais para a gente falar um geral, não é para assustar ninguém, não precisa jogar fora toda aquela farmacinha que você tem em casa. Se usado de forma correta e quando necessário, não tem problema. Mas, assim, a mensagem que eu queria deixar é que a gente não deve insistir. Se você não está melhorando, procura ajuda.
Mas não é a ajuda da sua mãe, que sabe tudo. Não, é a ajuda de um profissional. Porque, às vezes, você está mascarando uma coisa que não é só uma constipação intestinal. Você pode ter alguma outra coisa a mais. Não é só uma feridinha na pele, você pode estar com câncer de pele. Então, não foi para puxar a orelha, foi só para a gente refletir e ver onde que a gente está errando. Só. Pode ficar aqui, Brunelli. A André já me deu uma cutucada aqui, nós vamos tomar uma vitamina C. Não, pode. E outras, não. Tudo bem, sem problema. Chance para perguntas? São duas perguntas, nada de especial, não. A primeira é, qual a diferença, explicasse bem a diferença do remédio genérico e o outro remédio que é da empresa de marca, né? E até que ponto o farmacêutico ele pode te indicar algum remédio para você tomar? Qual a diferença do farmacêutico e o médico de indicar? Porque você vai na farmácia, eu quero tal remédio. O farmacêutico, não, esse aqui é melhor, esse aqui para você, esse aqui serve. Até que ponto ele tem autoridade para poder falar, que não tem nada escrito, ele não tem nem prova, depois você pediu para ele, leva para casa, passa mal, começa a falar como é que você vai saber que ele realmente indicou isso e vai provar que não foi uma boa indicação, né? Medicamento genérico e o patenteado, existem as indústrias farmacêuticas grandes. Vamos falar nome. Axê, Eurofarma, são indústrias farmacêuticas grandes e que fazem muitos e muitos e muitos estudos. Gastam bastante dinheiro com isso para ver se está fazendo efeito ou não. Elas são donas, por muitos anos só teve esse anticoncepcional. E aí quebrou-se a patente, outras farmácias podem começar a comercializar. E a diferença de medicamento genérico e o patenteado, muitas vezes, é o preço, que o genérico é muito mais barato, mas tem remédio genérico que não é tão legal. Aí, agora, você saber diferenciar qual genérico são outros 500. Os genéricos também são aqueles remédios que são comprados na farmácia popular a preços mais baratinhos. Todos eles são genéricos. O genérico é o remédio mais barato e o outro é o remédio de marca. É mais ou menos por aí. Agora, a gente diferenciar não é muito fácil, Léo. Vou te falar que eu empurro bastante remédio genérico na minha mãe, coitada. Porque eu sou, desse jeito. Aí eu falo para ela comprar o genérico, falo para ela pegar o remédio de pressão na farmácia popular, mas ela não pega, porque ela tem medo. Então, isso existe também. A população tem muito medo de medicamento genérico. Realmente, porque tem uns que não valem muita coisa. Às vezes, algumas marcas mais conhecidas seriam mais interessantes. Mas aí essas marcas são muito mais caras, infelizmente. Mas a gente vigiar, não comprar nada de laboratório muito que você nunca ouviu falar. Aí é uma forma da gente tentar. E o ramo do SUS. E aí o farmacêutico é aquele senhor mais velho que vai ajeitar tudo. Os farmacêuticos, se forem farmacêuticos, eles estudam como os remédios eles agem, como agem, né? Como é que metaboliza e qual é o tempo de meia-vida, que é quanto tempo o remédio dura no corpo. Então, eles não são leigos, não, de forma alguma, não são leigos, mas eles não podem dar diagnóstico. Por exemplo, se você chega com uma tosse, essa tosse é viral, aí ele te dá um antibiótico, está errado. É confiável? É bastante confiável, não tem nada contra, não, nem vou jogar pedra em quem faz. Mas, se errar, você não pode responsabilizar ninguém, mais ou menos por aí. Não sei se deu para entender. Sobre a automedicação, há um tempo atrás, há uns anos atrás, um comprimidinho de coristina que eu tomei, eu era alérgico, não sabia, sofri um choque anafilático, tive edema de glote e quase morri. De um comprimidinho. Para ver como é séria essa questão da automedicação. Você falou do fitoterápico aí, eu tomo muito ômega 3 de óleo de peixe, né? Então, na questão da quantidade que fala, às vezes 2, 3 comprimidos por dia. A questão do peixe, se esse ômega 3 substitui a comida do peixe, né, Manel? Substitui, não.
Não substitui, não. As vitaminas elas foram criadas muito para suprir as nossas deficiências. Deficiência de coisa que a gente não come, deveria comer, e aí entram as vitaminas. Se você não é muito fã de peixe, né, tome ômega 3. Para algumas situações, idoso é importante, por causa da absorção também mais demorada, grávida, também toma ômega 3 para desenvolvimento neurológico do bebê. Mas, assim, vitamina não vai substituir a alimentação de jeito nenhum. Quais o risco do chá de... Brunella, por exemplo, a gente é muito comum a gente dar dor de cabeça de vez em quando. A gente tomar um paracetamol ou um dipirona, corre perigo também para a saúde? Então, seu Chico, o que acontece? Se a gente botar no Google, no Dr. Google, você está com dor de cabeça. Se você colocar cefaleia no Google, você vai poder ter dor de cabeça tensional, ou porque está cansado, ou porque está com enxaqueca, ou porque está com sinusite, ou tem um tumor no cérebro, ou muitas coisas. A dor de cabeça, você pode tanto estar cansadinho, como pode ter um tumor no cérebro. É aquela coisa, estou com dor de cabeça, tomei o remédio, melhorou? Ok, não tem problema, não tem que... Eu nem acho, não posso nem falar isso, não. Estou já. A senhora falou sobre os genéricos e sobre os similares. A senhora pode esclarecer alguma coisa? É a mesma coisa. Não tem, é um nome mais diferente que deram para genérico e similar. É a mesma coisa. E aí, o genérico é aquele remédio que a gente consegue comprar um pouquinho mais barato e que, às vezes, o laboratório não é tão confiável. Mas é a mesma coisa. O que tem? Ibuprofeno é um anti-inflamatório, um antitérmico. Para idoso, pode dar problema renal. É aquela coisa, se tomar muito, seu rim não aguenta, não. Irmãos, nós agradecemos muito a Brunelli, né? Deus continue te abençoando, como tem abençoado você e seu esposo, Harley. E obrigado por ter aceito esse desafio. Desafião, né? Mas ela vai voltar outras vezes, viu?